Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo a gente vai estar compartilhando a carta de 1 Pedro, como a gente tem feito aqui nos nossos estudos. E hoje a gente vai estar falando sobre o trechinho do capítulo 2, verso 1 a 10, quando Pedro fala que nós então precisamos crescer, desenvolver, atingir a maturidade, porque somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido por Deus. O trecho que a gente está estudando, a carta que a gente está estudando de 1 Pedro, capítulo 1 todo, a gente fez um comentário já bem vasto, falando sobre a eleição, predestinação, os pontos principais, e também fizemos uma parte introdutória, explicando por que Pedro entrou no cânon do Novo Testamento, o que é cânon, tudo aí. A gente já tem vídeos falando, se você não assistiu, assiste os anteriores, estão aí no canal. O capítulo 2 ele é muito legal de Pedro, porque Pedro, se você relembrar comigo, a gente falou que Pedro fala muito sobre essa questão da santidade, da gente poder entender que Deus nos chama a vivermos santos. Pedro fortalece uma igreja que estava passando por perseguição, falando a respeito da questão da regeneração, que Cristo nos regenerou, nos deu a nova vida. E Pedro então começa o capítulo 2, lembrando que carta não tem capítulo, tá? Essas questões de capítulos e versículos foram colocadas depois para melhor manusear o livro, né, no caso. Mas como é uma carta contínua, Pedro está tocando o mesmo assunto, só que fazendo uma aplicação, um ponto diferente agora nesse tempo. O ponto que Pedro está fazendo é qual? Então, a partir de, ou seja, portanto, visto que vocês entenderam que vocês foram regenerados, viram que Cristo nos deu a sua graça remidora que nos salvou, então, portanto, vocês precisam, como recém-nascidos, desejar o puro leite espiritual. É legal que o comentário bíblico Brodmann, que foi lançado pela Joerber muitos anos atrás, ele diz que existe dois pontos legais a respeito dessa questão do puro e a respeito dessa questão do espiritual. O primeiro, com relação a essa questão do puro, é aquilo que não está contaminado, que não está dissolvido de alguma forma, diluído de alguma forma. É genuíno, é puro, é íntegro, é verdadeiro. E é essa busca que deve ter o cristão ao crescimento. É isso que Pedro está dizendo à igreja. Vocês precisam ansiar ardentemente esse puro leite espiritual, esse puro crescimento espiritual. E o segundo ponto, que é o primeiro puro, o segundo espiritual, é a concepção desse espiritual como, que foi traduzido até depois para o português, como lógico, tá bom? Algo que de alguma forma completa, algo de alguma forma tem necessidade, tem verdade, né, na sua relação de lógica, né? O leite, ele é logicamente importante a uma criança, não só a sua nutrição, não só a sua saciedade, mas também para o desenvolvimento da mesma, do bebê, não é? Então a gente tem essa visão muito importante nessa carta de que é necessário, pela lógica, a gente crescer, visto que se nós, como Pedro mesmo vai dizer ali no verso 2 de 1 a 10, se é que nós compreendemos de fato a graça de Cristo e assumimos um compromisso com Jesus, se é que sois realmente de Cristo, se é que entenderam realmente a respeito dessa verdade, é necessário buscar esse crescimento espiritual que nas minhas anotaçõezinhas aqui eu coloquei. É interessante que ele também fala que a gente precisa se despir de pecados. E o comentário Brodmann diz que existe dois tipos de pecado. Pecado é pecado, tá bom? A gente só vai falar para você entender que existem pecados que são mais íntimos, que Brodmann vai fazer uma relação a respeito de pecados do Espírito. Mas não é do Espírito Santo ou de um Espírito transcendental. O Espírito, tradução da palavra alma no Novo Testamento também, tá? Então essa questão de pecados do espírito, ou seja, pecados da intenção, tá bom? Humana, que são muito mais profundos do que, por exemplo, pecados como o homicídio, ou, por exemplo, um ataque de fúria, de raiva, não é? Porque esses tipos de pecados são pecados circunstanciais a um momento, tá bom? Você pode, por exemplo, cometer um pecado de homicídio e não ser necessariamente uma pessoa com desejo de matar o outro,
apesar do homicídio ser pecado. Mas Pedro está tratando de um pecado mais íntimo, de algo mais profundo, que seria o quê? Aquilo que ele colocou, né? O engano, não é? A inveja, não é? Então ele vai colocando essas questões íntimas do coração, que por mais que com o tempo alguns pecados carnais, não é? Alguns pecados de descontrole carnal sejam controlados, até mesmo a nossa sexualidade, conforme a gente vai envelhecendo, segundo o comentário bíblico Champlin, comentário bíblico Brodsman, perdão, conforme a gente vai envelhecendo, algumas questões da própria natureza humana vão sendo vencidas, mas muitas vezes algo que está no nosso interior, às vezes não é. E é necessário vencer isso, esses desejos maus que brotam da nossa mente, né, do nosso coração, do íntimo do nosso ser. E é sobre isso que Brodsman está falando, que Pedro está citando a igreja. Aquelas questões mais íntimas, de que são pecados e são contrários a Deus, precisam ser tirados da nossa vida, para que a gente, a partir daí, experimente aquilo que ele diz, sermos um povo de Deus por meio dessa questão da pedra rejeitada. Por que pedra rejeitada? Porque é uma citação do Antigo Testamento. Vou colocar os textos bíblicos aqui para você, depois você pode conferir. Esses textos, eles têm essa referência da pedra rejeitada pelos homens, tá bom? O próprio Brodsman também vai dizer no seu comentário que a relação dessa pedra é que o povo, é como se eles tivessem tirado uma pedra que para eles estava defeituosa na construção do templo do Senhor, ou seja, a habitação do Senhor, e depois do templo pronto, eles percebem que essa pedra seria a pedra fundamental e que sem ela todo o templo não tem valor algum. Essa é a relação de Jesus. Ele é a pedra viva, não é? Ele é a pedra rejeitada pelos homens, mas que se transforma na pedra fundamental, na pedra que constrói, que se baseia tudo e principalmente a nossa fé. Então ele é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas que é a pedra que cumpre dois propósitos. O primeiro é a pedra de regeneração, a pedra de salvação, aqueles que creem, fazendo de Jesus, então, essa referência, não é? A pedra, ou seja, um sinônimo de algo, de rocha, não é? Ou seja, aquele que vai firmar-se sob, né? Sob essa pedra, aquele que vai entregar sua vida, que vai firmar os seus pés, como o próprio Jesus diz, sobre a rocha, né? Encontra salvação. E ao mesmo tempo essa pedra é pedra rejeitada, e se permanece assim, também é pedra de juízo, também é pedra de condenação, porque é a pedra de salvação, é a pedra vinda do próprio Deus, é o alicerce de todas as coisas, e quando rejeitada, acaba sendo juízo àquele que não crê. Então a gente tem essas questões, né, bem legais. Mas aquele que aceita ao Senhor como Senhor e Salvador, aquele que aceita essa pedra viva que dá vida a todos nós, o texto diz que transforma-se esse povo em sacerdotes. E é legal que também o comentário vai dizer que entra aqui a teologia do sacerdócio, que a gente vê muito comum em Hebreus capítulo de número 9, mas que também Pedro cita como uma referência importante para a gente, que faz também alusão ao Antigo Testamento. Ele mesmo vai dizer: vocês são povo sacerdócio, nação santa, povo escolhido de Deus. O que isso significa? O povo de Israel foi escolhido no Antigo Testamento para ser o povo sacerdócio do Senhor. Ou seja, qual era o propósito do povo de Israel no Antigo Testamento? Levar todas as nações e todos os povos ao encontro do Senhor. Essa era a missão do povo de Israel. O povo de Israel cumpriu? Não conseguiu cumprir por causa do pecado. A gente vê na história de Israel que poucos foram os períodos de paz e de prosperidade em Israel com comunhão com Deus. A maioria das vezes, quase toda a história de Israel sofreu demais justamente pela idolatria, justamente por não conseguir ser povo sacerdócio. Pelo contrário, substituiu o Senhor verdadeiro por ídolos e por pecados dos mais diversos, fazendo com que a ira de Deus se acendesse várias vezes a Israel. Então a gente tem essa questão muito importante na relação do povo de Israel como povo sacerdócio e a igreja. A igreja, que agora é cada indivíduo servo do Senhor Jesus Cristo, cumpre com esse mesmo sacerdócio.
Só que antigamente, no povo de Israel, havia a tribo sacerdotal, a tribo que levava a nação a Deus, por meio das orações e dos sacrifícios. Agora não mais. Na nossa nova concepção do Novo Testamento, nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos sacerdotes que agimos em nosso próprio favor, entende? A gente, cada servo de Deus pela fé em Cristo Jesus, cada indivíduo que se aproxima de Jesus e tem Jesus no seu coração como Senhor e Salvador, passa a ser um sacerdote, segundo Hebreus capítulo 9, segundo o que Pedro também está dizendo. Nós fomos feitos sacerdotes, ou seja, todos nós, a partir de agora, somos representantes de Cristo Jesus. E temos o poder dado pelos céus para anunciar as grandezas, as maravilhas do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Para fechar, isso é muito importante da gente entender, porque isso cumpre 2 pontos principais para a igreja. O primeiro, não existe homens cheios do poder na igreja, porque todos nós somos poderosos pela atuação do Espírito Santo que está em nós. Então, está muito equivocado muitas vezes a gente crer em teologias ou em líderes de igreja ou em pastores ou até em apóstolos que se dizem os curandeiros, que se dizem os grandes homens de Deus, ou que se intitulam aqueles que vão agir com poder para realizar sinais, prodígios e milagres. E você não precisa crer nesse tipo de indivíduo, porque isso vai contra o Novo Testamento. Não é ele, o sacerdote de Deus, que vai agir como um curandeiro ou como um homem espiritual, como um profeta do Antigo Testamento, fazendo sinais e maravilhas. Segundo Pedro, capítulo 2, de 1 a 10, todos nós temos o poder dado pelo Espírito Santo para permitir o Espírito Santo fluir em nossa vida e que, a partir de nós, com o nosso coração, com a nossa santidade, afastando-se do mal, buscando o crescimento espiritual e a maturidade, esse é o significado do crescimento do puro leite espiritual, a partir do momento que a gente vai amadurecendo a nossa comunhão com o Espírito Santo vai agindo em nós e vai realizando milagres e maravilhas. Entende? Não está ligado a pessoas, está ligado a cada indivíduo como sacerdote de Deus. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente esse. Cada um de nós é representante de Cristo. Cada um de nós é o sacerdote do Deus Altíssimo, tendo Jesus como sumo sacerdote, tendo Jesus como sumo sacerdote que rasgou os céus e está à destra de Deus intercedendo por nós. Antigamente o povo de Israel não era todos que eram sacerdotes, era só uma tribo. No povo de Deus agora, pela fé em Cristo Jesus, todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós vamos a Deus e entramos no Santo dos Santos pela fé, pela oração, por meio de Cristo Jesus. Todos nós temos a capacidade de permitir o Espírito Santo fluir em nós para a realização dos seus planos e propósitos. Todos nós somos testemunhas das maravilhas de Deus, da grandeza de Deus, da obra de Deus que Ele deseja realizar, não só na nossa história, mas também na história daqueles que nos cercam. Então isso é importante para a gente entender que a igreja, a partir de agora, somos nós somos templos do Espírito Santo, habitação do Senhor. E por isso que o Pedro vai dizer, nós somos a nação santa, porque Deus escolheu a nação de Israel para ser santa, para ser povo sacerdócio, para levar as outras nações a Deus, mas isso infelizmente não aconteceu. Mas por meio de Cristo, isso acontece a partir do momento que eu e você somos representantes do Senhor Jesus a todos aqueles que nos cercam. Entendeu? Então, importante a gente estudar a respeito desse capítulo 2. Quero continuar depois a partir do verso de número 11. Leia capítulo de número 2. Semana que vem a gente vai estar trabalhando um pouquinho. Estou pegando pontualmente para o vídeo primeiro não ficar grande, também para a gente não perder a importância de todo o estudo. E quero pegar a partir de semana que vem, capítulo 2, verso 11 em diante, que vai falar muito sobre uma questão ética da igreja, que já tem um propósito também muito legal e muito aplicável aos nossos dias também. Compartilhe o estudo. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas para que a gente possa estudar junto, para que a gente possa estudar mesmo a palavra de Deus e ter todas essas informações no nosso coração, que ajuda a gente a ficar alicerçado e, obviamente, ter crescimento espiritual. O propósito de Pedro era fazer com que a igreja alcançasse maturidade. E maturidade é, como ele mesmo vai dizer, é o desejo, o anseio
de buscar e de querer crescer, não é? Como uma criança tem anseio pelos seios de sua mãe para se amamentar, assim a gente também tem que ter anseio pela palavra de Deus, se despojando. A palavra apotideme, né, que é a palavra se despir de toda maldade, de todo engano, de toda inveja, para que a gente possa de fato viver em comunhão com Deus. Então, tá bom? Leia, compartilhe, e que semana que vem a gente esteja junto em nome de Jesus. E se você tem qualquer pergunta, coloca aí nos comentários no YouTube, para que a gente depois faça uma seleção e responda no final da carta de 1 Pedro. Faça lá perguntas e respostas, tentando tirar suas dúvidas da melhor forma. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.